Beleza? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Uma alegria estar com os irmãos, né? Pela segunda vez, né? E ter a oportunidade de cultuarmos juntos nessa noite. Um louvor tão abençoado que, sem dúvida, já preparou os nossos corações para receber a palavra de Deus. Queria que os irmãos abrissem em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante. Vamos ver até o verso de número 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim que, no outro tempo, eu era blasfemo e era perseguidor também e insolente. Contudo, eu obtive misericórdia, pois o que fiz, eu fiz na ignorância e na incredulidade. Portanto, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia. Para mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse ele de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Dessa forma, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Glória a Deus. Amados irmãos, tem uma palavra que eu penso que é central na fé e no cristianismo, que é a palavra graça. A palavra graça tem um lugar muito importante no cristianismo e na fé cristã. É através da graça que nós entendemos a fé em Cristo Jesus, e é através da graça que nós entendemos o que é o cristianismo, o que é a vida cristã, o que é seguir os passos de Cristo. A palavra graça, ela tem sido traduzida no sentido mais restrito como um favor imerecido, um favor que nós não merecemos. Esse é o sentido mais básico, mais comum de nós traduzirmos e entendermos o termo graça. Um favor que nós não merecemos. Um favor imerecido e que Deus nos deu por meio do seu sacrifício na cruz. Mas, irmãos, de outro lado, a gente percebe que, embora o termo graça tenha sido muito conhecido e falado, ao mesmo tempo a gente percebe que o termo graça tem sido banalizado nas palavras e na vida de muitas pessoas. Porque em nome da graça, as pessoas acham que a graça é o meio pelo qual se pode ir no limite da libertinagem, e não é. A graça não é o meio pelo qual é a permissividade. A graça não é isso. A graça de Deus, uma vez compreendida, ela nos chama para compromisso, para responsabilidade com Deus. O verdadeiro significado da graça de Deus nos constrange, porque o amor de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário, é um amor constrangedor. Um amor que nos deixa constrangido, porque um Deus se fez homem para morrer e sofrer a condenação que era minha e sua, para sofrer a tua dor, a minha dor, a nossa dor, para sofrer a condenação de um pecado que era meu, que era seu, que era nosso. Dessa forma, a cruz de Cristo é o ápice da graça de Deus. A cruz de Cristo é a maior manifestação da graça de Deus para nós, para a humanidade. No entanto, esse termo se tornou banalizado, porque as pessoas, muitas vezes, quando falam da graça, transformam essa graça numa graça barata.
Uma graça barata é uma graça sem cruz, é uma graça sem responsabilidade com Cristo, é uma graça sem Cristo. E uma graça sem Cristo não é graça, uma graça sem cruz não é graça, mas é uma graça barata. Graça, de fato, é um favor imerecido, um favor que não te custou nada, mas custou tudo, custou a vida de Cristo. Não custou nada para você, não custou nada para mim, mas custou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça barata é uma graça que ignora esse fato de que teve um custo essa graça. Teve um custo e um custo alto. A graça barata é a vida cristã sem compromisso, onde a pessoa ignora a dor do nosso Senhor Jesus da cruz. O que foi capaz de nos fazer para nos darmos uma chance de vivermos uma nova vida com Cristo, com Deus. Uma graça barata também é uma graça sem cruz. E uma graça sem cruz é um cristianismo sem renúncia. Porque Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, a negação do eu. A negação da carne, nega o teu eu e siga-me. E cristianismo é uma atitude de renúncia constante, renúncia do eu, renúncia do pecado, renúncia de tudo aquilo que nos afasta de Deus e seguindo os passos de Cristo. E Jesus diz, cada dia, quem quiser vir, quem quer ser meu seguidor, quem quer ser meu verdadeiro discípulo, negue a si mesmo. Não tem como a gente seguir a Cristo sem essa renúncia do eu carnal, do velho homem que quer ressuscitar em nós o tempo todo. E essa renúncia, essa carregar a cruz, é sacrificar, crucificar a nossa carne dia por dia, na nossa caminhada cristã. E quando isso é ignorado, amados, vivemos uma graça barata, uma graça irresponsável, uma graça sem responsabilidade com Deus e com Cristo e com o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas falam da graça, mas não da verdadeira graça, porque a verdadeira graça nos chama com compromisso. A verdadeira graça nos constrange diante do ato de amor sacrificial de Cristo por nós na cruz do Calvário. A verdadeira graça nos humilha. A verdadeira graça nos faz renunciar a nós mesmos para vivermos apenas para Cristo, para a glória de Cristo e viver a vida de Cristo em nós. Dessa forma, amados, quando a gente observa o texto que nós lemos, Paulo está falando da graça de Deus, mas não uma graça barata, mas da verdadeira graça. A graça que Paulo encontrou no caminho de Damasco. Uma graça transformadora. Uma graça que mudou a vida do apóstolo Paulo, porque é isso que faz a graça de Deus. Ela muda a gente. Ela transforma a gente. Ela faz a gente renunciar a nós mesmos para viver a perspectiva de Cristo, a perspectiva de Deus. E nesse texto que lemos, a gente percebe Paulo mostrando quais são as reações de alguém que de fato compreendeu a graça. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos dessa noite. Como deve ser a reação? Quais as reações que se esperam de pessoas que realmente entenderam o que significa a graça de Deus? Pessoas que compreenderam esse favor que nós não merecemos. Qual é a reação dessas pessoas? E Paulo nos ensina que a primeira reação de alguém que realmente compreendeu essa graça tão magnífica é sentimento de gratidão. Gratidão. Sentimento de gratidão é a primeira reação de alguém que de fato compreendeu a graça de Deus, revelada na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Gratidão, é assim que Paulo começa o verso 12, eu sou grato. Ao falar da graça de Deus com o qual ele foi alcançado, a primeira expressão de Paulo é essa gratidão. A reação de Paulo ao compreender a graça de Deus é expressar esse sentimento de gratidão e de louvor a Deus. Porque ele entendeu o que significa a graça de Deus. Ele compreendeu o significado da cruz de Cristo. Ele compreendeu que essa graça não custou nada a ele, mas custou a vida de Cristo. Cristo se doou para que essa graça alcançasse o apóstolo Paulo. Ele entendeu isso e o sentimento é gratidão. A gratidão é a expressão natural de alguém de fato regenerado. No entanto, amados, essa gratidão não deve ficar apenas no
no prisma das palavras, na atmosfera das palavras, no nível das palavras. Paulo mostra para a gente que essa gratidão precisa ser vivencial. Não uma gratidão meramente verbal, mas uma gratidão que se revela na vida, no estilo de viver, no estilo de ser, no estilo de comportar, porque o Evangelho de Cristo não é apenas um sistema de doutrinas para a gente acreditar, mas o Evangelho é um estilo de vida para se viver. Isso que significa a compreensão da graça de Deus, dessa graça bendita, dessa graça magnífica que nos constrange quando nós a entendemos. Dessa forma, Deus requer de nós não apenas esse sentimento de gratidão verbalizado, mas esse sentimento de gratidão vivenciado na nossa conduta, na nossa vida. Isso significa, amados, que todo dia você precisa agradecer a Deus pelo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Todo dia, nunca deve esquecer disso. Esse sentimento de gratidão constante. Mas ao mesmo tempo você precisa entender que esse sentimento de gratidão não deve ficar apenas nas suas palavras. Precisa expressar gratidão no estilo de viver. E como a gente expressa gratidão no estilo de viver? Vivendo segundo Cristo, vivendo segundo o Evangelho. Ou seja, a graça de Deus sendo manifesta através de você, da sua vida. As pessoas precisam olhar para você e ver a manifestação da graça de Deus. É uma graça vivenciada, se tornando visível através de Cristo em você. E assim a maior forma de gratidão, a maior forma de nós agradecermos a Deus é vivermos segundo a vontade de Deus. É a maior expressão de gratidão. Não apenas as palavras, mas uma gratidão através da vivência, da conduta. Que Deus venha ter orgulho da sua forma de viver, que Deus venha ter orgulho da sua forma de ser, da sua forma de falar, da sua forma de conviver. Porque o Evangelho muda a nossa mentalidade. O Evangelho muda a nossa cosmovisão. O Evangelho muda a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, a nossa forma de conviver com as pessoas. Muda. O Evangelho muda. Muda toda a nossa essência, toda a forma de nós enxergarmos o mundo, enxergarmos as pessoas. E nós demonstramos essa gratidão através da nossa vida. A nossa vida refletindo os ensinos de Cristo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz, cada dia, diariamente. E siga-me, e siga-me. Esse é o compromisso nosso, amados. Os passos de Cristo, carregando a cruz, que simboliza essa mortificação e crucificação da carne dia por dia, porque cada dia é uma luta constante. Para nós ficarmos firmes, é uma luta constante, porque as tentações são grandes e a carne precisa ser mortificada dia por dia. Não largar essa cruz, crucificando eu dia por dia e fazendo com que a nossa vida seja uma expressão de gratidão a Deus. Mas existe uma segunda reação que se espera de uma pessoa que compreendeu a graça de Deus, que é o reconhecimento do estado anterior de miséria espiritual. Reconhecimento do estado anterior de miséria espiritual. Paulo não apenas tem um sentimento de gratidão, mas Paulo olha para a sua vida pregressa e vê que ele era um miserável sem Deus. Ele olha da sua vida anterior e diz: eu era um miserável, eu estava numa miséria, numa cegueira, eu estava na escuridão. E Paulo olha para a sua vida pregressa e diz: mas Deus teve misericórdia e me alcançou com graça. A graça me alcançou, eu estava na miséria espiritual, mas a graça me alcançou. É o que ele diz no verso 13: a mim, noutro tempo, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o que eu fiz na ignorância, mas essa graça se transbordou em mim por causa da fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando Paulo usa a expressão noutro tempo, ele está dividindo a sua vida em dois tempos. Dois tempos, duas vidas.
2 momentos. Porque é assim que a graça de Deus faz em nós. Quando a graça de Deus nos alcança, a nossa vida fica em 2 tempos. São 2 vidas, 2 momentos, 2 histórias. Porque a história de Paulo foi mudada no caminho de Damasco. A graça o alcançou naquele caminho quando ele tinha pegado cartas para perseguir e matar mais crentes. E naquele caminho, quando ele ia para Damasco, para matar mais crentes, Jesus interrompeu a história dele, para criar uma nova história. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? E Jesus então diz: eu sou Jesus quem você está perseguindo. Naquele momento, a vida do jovem Saulo, perseguidor, mudou. No outro tempo, agora ele vai viver um novo tempo. Era uma vida, agora é uma nova vida. Era uma história, agora tem uma nova história. Paulo diz: no outro tempo, a graça de Deus, quando alcança Paulo, transforma a vida dele em 2 vidas. O antes e depois do encontro gracioso com Cristo. E essa graça transformou a vida dele. E como Paulo vê a sua vida anterior e diz: eu era um blasfemo. Paulo olha para a sua vida pregressa antes de ser alcançado pela graça e o evangelho de Cristo, e diz: eu era um blasfemo. Eu blasfemava contra Deus, achando que estava agradando a Deus. Saulo era um religioso que difamava de Deus, achando que estava honrando a Deus. Saulo era um religioso que, embora achava que estava honrando a Deus, estava perseguindo o próprio Cristo. Mas as escamas dos olhos de Saulo foram tiradas naquele encontro gracioso. Paulo olha para a sua vida pregressa e diz assim: eu era um perseguidor. Eu era um perseguidor dos crentes. Eu matava os crentes. Eu perseguia os crentes, achando que estava defendendo a causa de Deus, mas ele estava enganado acerca disso. E o termo perseguidor no grego tem a ideia de caçador. É como uma fera selvagem, um animal feroz que caça as suas presas. Então Paulo está dizendo: eu era um caçador, eu era uma fera feroz, um animal feroz que caçava as presas, como um animal bravo que queria devorar os animais. Assim que Paulo se enxergava. Mas esse animal feroz, ele foi transformado. Esse animal bravo que era Saulo, perseguidor, foi transformado. Quando alguém dizia: não tem jeito para esse Saulo, ele vai continuar matando mais crentes. Mas quando Jesus se posiciona na vida da pessoa e a graça o alcança, a vida se transforma, amados. Temos visto quantos testemunhos de pessoas que você possa imaginar assim: não tem jeito para aquela pessoa. É viciado, está nas drogas, está na bebida, está na prostituição. Aquela pessoa não tem jeito, mas quando a graça de Deus alcança, quando Jesus se apresenta a essa pessoa, Jesus transforma. Transforma a vida, transforma em outro homem, uma nova mulher, um novo jovem, para escrevendo uma nova história. E a nova história do apóstolo Paulo começa. E ele diz assim: agora eu obtive a misericórdia. A graça de Deus transbordou na minha vida e a minha vida mudou. Agora é uma nova vida, uma nova história, um novo estilo de viver, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver a fé cristã. O homem mudou, foi transformado. Você vê a eficácia da graça de Deus na vida de um homem, transformando a mentalidade. A forma de olhar, a forma de ver, a forma de ser, o comportamento, as palavras mudam, o jeito de ser, o jeito de viver, a forma de comportar, de relacionar com as pessoas mudam. Porque esse perseguidor, esse animal feroz que era Saulo antes de converter, se transformou num pregador do evangelho, disposto a sofrer e ter as marcas do seu corpo, as marcas de Cristo no seu corpo. Alguém que foi transformado. Amados, Paulo diz que tudo aquilo que ele havia feito na vida anterior, na sua vida antiga, foi por ignorância. Ele diz: tudo que eu fiz, os crentes que eu matei, a blasfêmia que eu comentei, tudo aquilo eu fiz na ignorância e na incredulidade, na cegueira do homem sem Deus. Mas quando Jesus se encontra com Saulo,
Ele não é mais um homem cego em relação às coisas espirituais, ele enxerga as coisas direito agora. Ele percebe que perseguir os cristãos é perseguir Deus. Ele começa a entender que perseguir os crentes é perseguir o próprio Cristo, e a vida dele começa um novo rumo. E anda em Damasco mesmo, ele já começa a pregar o evangelho. Porque quem experimenta a graça de Deus não consegue ficar calado, amados. Porque quem conhece a graça de Deus, o amor de Deus por nós, ele quer compartilhar também essa graça de Deus. Para que outros venham experimentar essa graciosa ação amorosa de Deus na vida do homem, essa graça transformadora de mente, de mentalidade, de vida. E Paulo quer compartilhar isso. Paulo não quer que essa graça fique apenas com ele quer compartilhar, e ele testemunha em Damasco, depois vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém as pessoas não acreditam na conversão dele, então ele é obrigado a sair de Jerusalém e vai para outras regiões, mas depois ele volta para fazer as suas 3 viagens missionárias. Ele não quer ficar quieto, e passa a ser perseguido. O perseguidor agora passa a ser perseguido por causa do evangelho que ele passa a acreditar nele, e pela graça que ele passa a defender. Mas o que eu acho mais interessante nesse verso 13 e 14 é que Paulo não olha para o antes, para a sua vida antiga com orgulho. Ele não olha com orgulho, mas ele olha com tristeza. Com tristeza. Porque ele diz: eu fiz na ignorância, eu era cego, eu era incrédulo, por isso que eu fiz todas aquelas coisas. Ele não tem orgulho das blasfêmias, ele não tem orgulho da perseguição, ele não tem orgulho da insolência dele, ele não tem orgulho por matar muitos crentes, ele não tem orgulho disso, não tem felicidade. Prova disso, ele nem gasta muito tempo para detalhar isso, porque ele não quer lembrar mais disso. Porque é uma vida antiga. Ele está vivendo a nova vida, e ele passa a destacar, dá mais ênfase na graça de Deus do que na sua vida pregressa. Isso me faz lembrar, amados, que na década de 80, no final da década de 80, eu era um pré-adolescente, era uma época que havia muitos daqueles testemunhos de pessoas que andavam de igreja em igreja, contando testemunho de ex-bruxo, ex-macumbeiro, né? Eu vi muitos desses testemunhos na minha igreja em Porteirinha. E hoje, observando, né, olhando hoje para aqueles testemunhos, eu percebia que muitos daqueles testemunhos, o ex-bruxo que foi lá e ficava 2 horas falando de tanta coisa ruim que fez, que matou, fez feitiço, e fez aquilo, e matou tanto, e fez aquilo, e contando tanta tragédia, tanta maldade que ele fez. 2 horas, depois, no finalzinho do testemunho, 3 minutinhos, diz: aí eu fui na igreja e converti, pai, amém, terminou, e vai embora. É como se ele estivesse dando mais ênfase nas tragédias que ele cometeu do que na manifestação da graça na vida dele. Paulo não, amados. Paulo não tem orgulho disso. Paulo não faz propaganda das misérias que fez. Ele quer mostrar que ele foi alcançado pela graça, que ele não tem orgulho do que fez, porque ele fez na ignorância. Ele não dá detalhe nisso e quer mostrar que essa graça transbordou na vida dele e a sua vida mudou para sempre. Uma terceira coisa que a gente aprende, amados, que é a terceira reação de alguém que compreendeu a graça, é a humildade. Compreender a graça de Deus nos deixa mais humildes, segundo o exemplo de Cristo, humildade. Veja o que Paulo diz no verso 15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz Paulo. Humildade do apóstolo Paulo. Mas por essa mesma razão ele diz: foi conceder misericórdia para que a mim, o principal pecador, ficasse evidente a graça e o amor do nosso Jesus Cristo, para que servisse eu de modelo, de testemunho aos outros que vierem a crer para a vida eterna. Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores, o qual Cristo veio salvar. Eu, o principal dos pecadores, o qual a graça se manifestou em mim. Amados, a gente vai entender a grandeza dessa expressão de Paulo quando nós entendemos que Paulo era um fariseu antes de converter. E o fariseu era orgulhoso. O fariseu acreditava na sua justiça própria. O fariseu tinha orgulho de tudo que fazia. Tinha orgulho da sua oração, tinha orgulho do seu jejum.
tinha orgulho das boas obras que faziam, queria contar para todo mundo, se orgulhavam. Eles achavam que eles poderiam ser salvos pela justiça própria. Eram pessoas orgulhosas. E Jesus conta a parábola que narra isso, de 2 homens que foram ao templo para adorar a Deus, e um deles era um publicano, um pecador, que chega lá, de forma humilde, se derrama diante de Deus e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pobre pecador. Mas Jesus conta que ao mesmo tempo chegou outra pessoa que era um fariseu, e chegou lá do lado do outro pecador e diz assim: ó Jesus, ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou pecador como este. Aí Jesus pergunta: qual desses 2 saiu justificado do templo? E a resposta de Jesus foi: aquele pecador que reconheceu o seu pecado. Ele saiu justificado. E o outro, o fariseu orgulhoso, cheio de justiça própria, cheio de bondade, melhor do que todo mundo, ele saiu pior do que entrou. O fariseu saiu mais condenado do que entrou. E Jesus quer mostrar essa lição, amados. Não existe espaço para soberba quando nós compreendemos a graça de Deus. Quando nós entendemos essa graça de Deus, e entendemos que somos pecadores, todos nós somos pecadores e carentes da glória de Deus. Entendemos que não há um justo sequer. Todos nós estamos condenados se não fosse a manifestação da graça de Deus em nós. Então a graça de Deus, compreender a graça de Deus, nos deixa humilde, e não cheio de justiça própria, e não cheio de bondades acima de outro. Porque a graça de Deus muda a forma de a gente olhar para nós mesmos, e também muda a forma de você olhar para o outro. Porque quando compreendemos a graça de Deus, nós olhamos para nós e vemos a nossa decadência, e vemos o quão necessitados nós somos da misericórdia de Deus dia por dia. E também quando nós compreendemos a graça de Deus, muda também a forma de nós olharmos o outro. Nós não vamos mais olhar o outro para condenar o pecado do outro. Temos que olhar com um olhar de graça, porque nós também fomos objetos da graça de Deus. Jesus tem misericórdia da gente também. Isso me faz lembrar da história daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher. E Jesus então faz uma pergunta confrontadora: quem não tem pecado, começa a tirar a primeira pedra. Uma pergunta confrontadora, uma pergunta que faz aqueles homens entender que eles não estão na posição de juiz, só Deus está na posição de juiz para julgar a gente. Então aqueles homens cheios de piedade, achando que eram melhores do que aquela mulher, cada um pegou uma pedra para tirar, e Jesus então com a pergunta desmancha todos eles, desqualificando todos eles como juiz, porque eles não compreendiam a graça de Deus. A graça de Deus muda a gente, amados. Agora Paulo não é mais aquele fariseu orgulhoso, cheio de justiça própria. Ele não era mais. O evangelho gracioso de Cristo transformou o ego do apóstolo Paulo, transformou a sua vida, transformou a forma como ele olhava para ele mesmo. Ele enxergou a sua decadência diante de Deus. Ele entendeu, compreendeu o seu pecado e correu para a cruz de Cristo. Porque somente a cruz de Cristo é que pode nos justificar. Lembro também de uma frase de um teólogo que, explicando sobre a justificação, ilustrou dessa seguinte forma. Ele disse que certo dia ele começou a analisar a sua vida, e fazendo um monte das suas bondades e outro monte das suas maldades, das coisas boas que fez, das coisas ruins que fez. E ele percebeu que as coisas boas que ele fazia é um monte muito grande, enquanto as maldades que ele praticava é um monte pequeno. E de repente ele olhou para os 2 montes e correu para a cruz de Cristo. Porque por mais que a nossa bondade esteja no alto nível, ela não é suficiente para nos justificar diante de Deus. A Bíblia diz, amados, que a nossa bondade é como o trapo de imundície diante de Deus. Ela não serve para justificar a gente. Por isso nós não seremos justificados pelas nossas obras, é apenas pela graça de Deus. A salvação não é questão de merecimento, mas é compreensão da graça e do amor de Deus na cruz. E quando essa graça nos alcança, amados, todo orgulho nosso cai por terra.
todo orgulho cai por terra. Porque Cristo muda a gente. Amados, no evangelho da graça de Deus não há espaço para vanglória, não há espaço para orgulho, não há espaço para soberba. Porque todos nós somos pecadores alcançados pela mesma graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais nós compreendemos essa graça divina, mais conscientes nos tornamos da natureza pecaminosa que devemos lutar dia por dia contra ela. E por último, amados, a quarta reação de alguém que compreendeu a graça de Deus de fato é o reconhecimento de que toda glória da nossa salvação pertence somente a Cristo Jesus. Toda glória pertence a Ele. E foi o que o pastor Júnior leu no início do culto. Porque dele, e para Ele, e por Ele são todas as coisas. Porque de fato, todo o reconhecimento da glória da nossa salvação pertence a Cristo. É o que Paulo diz no verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Ele não termina dizendo, eu fui salvo porque eu fui bom. Ele não diz isso. Ele não diz assim, eu fui salvo porque eu fiz por merecer. Não foi isso. Jesus encontrou ele. A graça o alcançou. No caminho de Damasco. E transformou. Ele abriu o coração para Cristo. Porque ele queria viver uma nova vida com Cristo. E houve uma transformação na vida dele. Ele queria conhecer mais de Cristo. Ele queria conhecer mais de Deus. Então Paulo se entregou a Deus. E toda a vida de Paulo se tornou a serviço de Deus. Porque ele entendeu que Jesus é o Rei eterno. E como Rei, ele é soberano sobre o mundo todo. E Paulo entendeu que Jesus era soberano e reinava na sua própria vida também. Semelhantemente, amados, quando nós compreendemos essa graça de Deus, nós também entendemos que Jesus deve reinar na nossa vida. Como Jesus reina na nossa vida? É você permitir que sua vida seja conduzida pelo Evangelho de Cristo, pelos ensinos de Cristo. Como Jesus reina na sua vida, você sendo uma expressão da graça de Deus aonde quer que você for. De forma que as pessoas possam olhar para você e ver o amor de Cristo, confundir você com Cristo, ver Cristo em você. Porque foi isso que o termo cristão surgiu dessa ideia. O termo cristão surgiu pela primeira vez quando as pessoas olhavam para os discípulos de Jesus e viam Cristo, o ensino de Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo na vida deles. As pessoas precisam olhar para nós e ver isso, ver Cristo. Deixa Cristo reinar em você e através de você, para que a glória de Cristo seja visível aos olhos das pessoas não crentes. E as pessoas possam perceber essa graça transformadora que Deus faz na nossa vida. Como essa graça muda a gente, transforma a gente. Muda a nossa forma de ser, muda a nossa forma de viver. Amados, dessa forma, ser cristão, ou ser chamado de cristão, é um peso de responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Porque quando você diz por aí, eu sou um cristão, você está dizendo para as pessoas, pode olhar para mim, você vai ver o ensino de Cristo, a mensagem de Cristo. Vocês vão ver Cristo em mim. E que isso venha ser fato na nossa vida, em todas as nossas ações. Em casa, no nosso lar, nas ruas, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos com pessoas não crentes, na empresa, na escola. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E a nossa vida precisa estar a serviço de Cristo e para a glória de Cristo. Para que Ele possa de fato reinar na nossa vida. Porque, como diz Paulo, Ele é o Deus único. E as pessoas precisam saber disso. As pessoas estão servindo outros deuses, servindo o dinheiro, servindo as paixões desse mundo. Muitos ídolos têm consumido o coração das pessoas. As pessoas têm feito muitos ídolos que estão escondidos nos seus corações. E só existe um Deus único, diz Paulo. E o mundo precisa conhecer esse Deus único, que é gracioso, que ama o pecador, que quer transformar o pecador, que quer transformar a vida dele.
em duas vidas, o antes e depois, para que venha conhecer, ter uma nova vida com Cristo, na caminhada com Cristo, vivendo os preceitos de Cristo. Amados, enfim, a graça de Deus te alcançou. Por isso, façamos como Paulo faz nesse texto, sejamos sempre gratos a Deus. Sempre grato a Deus pela nossa salvação. Não agradeça a Deus não apenas no dia de ceia, às vezes só no dia de ceia que você lembra do sacrifício de Cristo. Que não seja assim na nossa vida cristã. Às vezes só na ceia que a gente se emociona com a morte de Cristo em prol de nós pecadores, mas que não seja assim. Que cada dia seja um memorial, uma lembrança contínua do que Cristo fez por você. Foi de graça, não custou nada para você, mas lembre que custou a vida de Cristo, para que você pudesse ter uma nova vida. Por isso, tenhamos uma vida de gratidão pela nossa salvação. Reconheça que, como pecador que todos nós somos, nós não merecemos nada. Mas a misericórdia divina, a graça superabundou em sua vida. E por isso sejamos todos humildes diante de Deus e diante dos homens. Porque nós somos melhores do que ninguém, só apenas todos objetos da graça e misericórdia de Deus. Lembre que aos pés da cruz, todos nós estamos do mesmo nível. Aos pés da cruz de Cristo, estamos do mesmo nível. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos pecadores alcançados pela graça e misericórdia de Deus. E por isso sempre reconheça que a glória, a honra e o louvor sejam sempre de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E que nós não esqueçamos disso. Ele é autor e consumador da nossa fé. Não podemos viver uma graça barata, mas uma graça que seja vivenciada de fato segundo as Escrituras. Reconhecendo sempre, por causa dessa graça, não custou nada para mim, mas custou tudo por Cristo. A vida de Cristo dada em favor do resgate da sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar juntos nesse momento. Louvado é o teu nome, Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e faça a sua oração para Deus. Você ouviu a mensagem do Senhor, do verdadeiro significado da graça de Deus e como devemos reagir a essa graça. E que você venha fazer uma entrega nessa noite, uma entrega a Cristo, ou até mesmo renovar o seu compromisso com Cristo, reconhecendo Ele Senhor da sua vida, e venha reinar de fato na sua vida. Agradeça a Deus pela sua salvação. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor foi capaz de dar a tua vida em favor da nossa vida, para nos resgatar, Senhor, da escravidão do pecado. Ó Deus, não nos permita esquecer disso, Senhor. Ó Deus, que venhamos cada dia lembrar do alto custo que o Senhor pagou para resgatar a nossa vida da escravidão do pecado. Ó Deus, nessa noite renovamos o nosso pacto com o Senhor. Ó Deus, que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo da manifestação dessa graça, Senhor, diante do mundo, Pai. Porque a nossa vida é uma testemunha viva do poder da Tua graça, do poder transformador do Evangelho. Porque o Senhor mudou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou a nossa mentalidade, a nossa forma de ser, viver. Ó Deus, o Senhor mudou a nossa cosmovisão, o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Ó Deus, usa, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor, como testemunha viva do Teu Evangelho.
Ó Deus, começa a tocar nos corações, Senhor. Ó Deus, para que eles possam compreender cada dia mais, Senhor, a grandeza da Tua graça, o poder da Tua graça, Senhor. Ó Deus, porque não existe palavras para descrever a grandeza da Tua graça, Pai. Ó grande Deus, receba a gratidão, Senhor, do meu coração, do nosso coração nessa noite. Ó Deus, sabemos que as nossas palavras não são suficientes, Senhor, para dimensionar a grandeza do Teu ser e da Tua misericórdia em nós. Ó Pai, mas nós nos rendemos a Ti, Senhor, em gratidão. Ó Deus, porque toda glória e toda honra pertence a Ti, Senhor, a Ti somente. Glória, glória seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de eternidade, de eternidade. Julianda Lamarço de Conderranda na Sé. Ó Deus, a Tua graça é maravilhosa, Senhor. A Sua graça é inexplicável, Senhor. As nossas palavras humanas, ó Pai, não podem descrever a Tua graça. Ó Deus de amor, Deus grandioso. O Senhor nos amou, Senhor, de uma forma inexplicável, Senhor. Ó Pai, de uma forma grandiosa e magnífica. Por isso nós rendemos a Ti, Senhor, em gratidão de todo o nosso coração, Pai. Receba a gratidão do Teu povo nessa noite, Senhor. Ó Pai, porque nós não merecíamos, Pai, nada que vem de Ti, e o Senhor deu a Sua própria vida por nós. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Pai. Toda honra e toda glória pertence a Ti somente, Pai. A nossa vida pertence a Ti, porque o Senhor comprou com o Seu precioso sangue, Pai. A vida que agora nós temos não é nossa, Pai, é Tua. Usa a nossa vida,